Ok. Ok. Eu estou ok assim. Eu podia colocar a música do MR. Eu já não escuto música secular, mas eu podia colocar aqui. It's been a while. Ok, faz muito tempo, desde que eu decidi passar a fazer muitos vídeos para o YouTube. Eu queria fazer muita coisa dinâmica, mas infelizmente o tempo acabou meio que não possibilitando isso. Meu tempo acabou sendo muito curto e não só tempo, minha própria gestão. Eu acabei sendo um péssimo gestor de tempo, entre várias outras coisas. But here I am today to do whatever I'm not good at. So, vamos lá. Primeiro, o que é que eu vou falar? Eu acho que esse é o struggle, né? Eu acho que já fazem semanas que eu vou para um lugar, eu pego a câmera, coloco assim ela em frente de mim e eu começo a falar sobre alguma coisa. E sempre que eu falo sobre essa coisa, depois pego o vídeo, vou ver, depois tento editar, eu percebo que eu não fui muito consistente naquilo que eu estava a dizer. Eu percebo que eu peguei vários assuntos, né? Isso acaba meio que me fazendo querer desistir, né? de postar. Eu acho que com esse vai ser diferente porque eu venho realmente ser aleatório aqui. Eu vou falar sobre qualquer coisa que seja. O primeiro assunto que nós pegarmos será esse. Talvez possamos falar exatamente sobre isso, sobre porque é que eu não consegui ser consistente nesses vídeos que eu já havia feito. Eu acho que um dos struggles que a maior parte das pessoas tem é exatamente o fato de quererem fazer vídeos, quererem transmitir alguma coisa, mas não saberem exatamente o que é que querem transmitir. Eu sou o apologista de que antes mesmo de tu pegares a tua câmera e gravares, tu tens que ter clareza daquilo que tu queres transmitir, clareza da tua ideia. E às vezes eu tenho isso, né? Porque nós temos dois struggles aqui. Tem um tipo de pessoa que sabe o que quer transmitir, mas não sabe como transmitir, e tem o people que sabe como transmitir, mas não sabe o que é que quer transmitir. Eu acho que essas duas coisas andam together. E eu sou o tipo de pessoa que já sabe como transmitir, mas às vezes fica um pouco difícil encontrar ideias do que transmitir. Eu quero começar a gravar, por exemplo, em todos os lugares. Eu me tornei numa dessas pessoas que grava em todo lugar, né? Então, depois de tantos failures, eu fui percebendo que exatamente esse era o meu struggle. Eu não estava a me preparar no sentido de, ok, eu tenho essa mensagem, eu vou falar sobre isso, tenho um começo, tenho um meio e tenho um fim, né? E acho que esse devia ser o process quando nós vamos gravar um vídeo. Diferente desse em que eu venho e simplesmente estou a falar, provavelmente esse seja o único assunto que vai ser abordado aqui nesse vídeo, ou eu posso falar sobre várias outras coisas. Não tenho assim um objetivo específico, né? Mas, eu acho que saber dessas coisas é uma das coisas que também vai nos atrasando, porque digamos que antigamente eu não era o tipo de pessoa que normalmente precisava ter tanta clareza assim do que queria transmitir. Eu era o tipo de pessoa que, ok, eu quero fazer um vídeo legal, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer, né? Eu pegava a câmera, pegava o caderno, eu começava a escrever o script e não sei o que. Depois eu ia e gravava. Agora tem sido hard porque eu sei que tenho que passar por steps. Eu sei que existem algumas regras que, não necessariamente eu preciso passar por todas elas, não necessariamente sejam regras que eu deva, colocar assim como algo que vai me impedir de fazer alguma coisa, mas que por saber que existem essas regras, minha mente já não consegue funcionar sem elas.
porque eu sei que elas também criam uma boa composição para aquilo que eu quero transmitir no final de tudo. Então é hard, e eu acredito que isso acontece em vários aspectos em nossa vida. Vamos lá, não consigo pensar em exemplos específicos agora, mas existem várias coisas, né, que tipo, nós acabamos colocando nossa mente em um modo em que para operar precisa passar por esses steps. É como se nossa mente estivesse acomodada, né, e sem isso ela não iria operar. E de alguma forma eu percebi que o meu struggle estava a ser um pouco maior que simplesmente saber o que é que eu devia fazer, o que eu queria transmitir, e passou a ser descobrir, né, que eu sou um grande procrastinador. Quer dizer, eu não descobri isso, eu sou realmente um grande procrastinador. É possível acabar com isso, mas eu tenho lutado, né, nos últimos tempos para tentar resolver essa questão de procrastinação. E eu tenho visto que essa cena de procrastinação na minha vida é muito antiga e está ou já afetou várias partes da minha vida, não só em termos de trabalho. Eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que terminar deadlines and whatevers. Eu passei a ser o tipo de pessoa que recebe uma mensagem e acha que aquele não é o momento certo para responder a mensagem, e fica 2 semanas, 3 semanas sem responder, e no dia em que percebe que não respondeu a mensagem, percebe que já é muito tarde e acaba não respondendo a mensagem. E acabei colocando uma mentira na minha cabeça, acredito eu, que eu não sou o tipo que gosta de teclar, e realmente eu acredito que me tornei uma pessoa que não gosta de teclar. Na verdade eu nunca fui de teclar, mas acredito que eu nunca fui de teclar porque talvez eu não tivesse pessoas assim para estar a teclar sempre nas redes sociais, mas não que eu não fosse uma pessoa que não era de teclar. Então, por eu ter tido aquela experiência, ter vivenciado ou ter percebido as coisas daquela forma, eu acabei colocando na minha cabeça que eu não sou o tipo que gosta de teclar. This is hard, kinda hard. E agora eu percebo que há uma necessidade de eu tentar resolver isso, né? Porque eu estava a ver um podcast há pouco tempo de Peter McKinnon, e acho que é Creek, whatever, um moço que era o editor dele, eles já não trabalham juntos, porém o Peter convidou ele e eles estavam a falar. E numa das conversas, aliás, em um dos assuntos que eles tiveram, eles disseram sobre momentum, estavam a falar sobre momentum. E momentum, the creator momentum, que é tipo o momento em que aparece a ideia e tu decides gravar. E eu acredito que eu tenho muitos creators momentums, e eu deixo esses creators momentums passarem. Por que eu digo que eu deixo esses creators momentums passarem? Porque o creator momento funciona da seguinte forma: no momento em que tu tiveste a ideia, tu tens que executar logo a ideia, porque depois que passar aquele tempo, tu vais perceber que aquela ideia é muito bad. Eu tenho um monte de scripts que eu já escrevi, né? Escrevi vários scripts bons que no momento em que eu estava a ler eu quase chorava. Mas, agora quando eu vejo eu fico tipo, isso já nem faz sentido. E é exatamente por causa dessa questão de procrastinação, porque se eu fosse menos procrastinador, no sentido de, ok, eu fiz essa cena, nada me impede de fazer isso agora, eu já teria postado aquilo, né? Aliás, já teria executado aquela ideia, e provavelmente no momento da execução, com todas as coisas que eu pensei no momento, o vídeo ou a ideia poderia ter sido incrível, né? Quando executada. Só que, prontos, procrastinating, e é nisso que dá. Mas eu acredito que existam formas de resolver isso. Eu já estou a resolver. Eu gosto de resolver meus problemas, não só na força do braço, mas sempre peço discernimento, peço ajuda a Deus,
para perceber isso, e uma das coisas que Deus destacou, que tem destacado para mim nos últimos tempos, é acerca de gestão, não só gestão financeira, mas também gestão num todo, no geral, né? Porque, eu percebi nos últimos tempos que Deus atribui coisas às nossas vidas, ou nos dá coisas, nos permite ter coisas, de acordo com a nossa capacidade de gestão, que é minha forma de pensar. Um dos propósitos pelos quais Deus nos colocou aqui na Terra é exatamente para isso, gerir. Deus colocou o homem como autoridade sobre os animais, o homem nomeou animais, o homem cuidava de todas as coisas aqui na Terra, e acredito que esse foi o propósito, né? E quando nós vamos para a parábola dos talentos, né? Nós vamos ver que o Senhor que depois viajou, ele deu 3 talentos, 2 talentos e 1 talento, e a Bíblia vai dizer no verso que foi de acordo com as capacidades de cada um. Então, as pessoas não receberam porque um era mais bonito que o outro, ou porque um parecia mais limpo que o outro. Não, era de acordo com as capacidades que aquele senhor percebeu que cada um tinha de gerir aquilo. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Realmente os resultados mostraram que aquelas pessoas que receberam mais tinham mais capacidade de poder gerir e multiplicar aquele dinheiro do que o outro que simplesmente guardou o dinheiro, mesmo sabendo que deveria fazer o contrário. E eu tenho pensado bastante nisso. Eu não tenho sido um bom gestor em tudo, né? Porque toda essa questão de não conseguir produzir conteúdos também, assim, para o Instagram, para aqui, para o YouTube, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de eu não conseguir dizer não às vezes. E isso tem a ver também com a questão dos espinhos e ortigas que eu já havia falado, né? A própria Bíblia fala sobre isso, espinhos e ortigas, que muitas das vezes são exatamente o que acaba matando a nossa plantação. Toda aquela nossa colheita vai ficar comprometida porque deixamos muitos espinhos e ortigas entrarem aí. Espinhos e ortigas podem ser literalmente qualquer coisa, podem ser exatamente a quantidade de pessoas que vêm e te pedem alguma coisa e tu tens sempre a dizer não e não tens tempo para fazer as tuas próprias coisas, ou sei lá, qualquer outra coisa que te impeça de ir direto de cumprir com o teu propósito ou cumprir com aquilo que tu te planejaste. Eu acredito que essas coisas são muito importantes de se ter em conta. Eu falei muito nesse vídeo, eu acho que falei muito. Esse vídeo deve ter uns 12 minutos. Eu estou a controlar o tempo aqui, desse lado. Eu não sei o que é que vocês acham disso. Quais são os vossos espinhos e ortigas? Na verdade, ninguém vai falar disso, ninguém vai comentar isso. Se tu assistisse esse vídeo até o final, comenta batata aí, né? Só para nos deixarmos as pessoas confusas. Eles vão ficar tipo, batata? Qual a cena? Porque é que people estão a comentar batata aqui? Então, thank you for watching. Até o próximo vídeo. Quem sabe nós falamos um pouco mais sobre isso. Quem sabe nós prolongamos um pouco mais esse assunto de espinhos e ortigas, que é uma coisa que realmente me chama muita atenção. Nós temos muitas distrações e literalmente isso é a única coisa que nos impede de alcançar aquilo que nós realmente deveríamos alcançar. O diabo trabalha dessa forma, né? Ele está muito preocupado em te distrair, em nos distrair, né? Para que nós não consigamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então, see you in the next video. Peace.